Tudo bem, pessoal. Feliz quarta-feira. Quero que vocês saibam que eu fiz isso. Entrei no Red Notes, o aplicativo chinês que está atraindo muitos usuários do TikTok. Há muita coisa em mandarim. Estou tentando aprender Nihá. Algumas pessoas alegam que isso é traição, que somos traidores da América por fornecermos voluntariamente nossos dados a uma nação estrangeira. Então vamos discutir isso. Mas uau! Oh, meu Deus. Vocês já ouviram falar da história psicológica de Rory? Esse é o ex-ator mirim. Ele era deficiente e sua mãe alega que ele morreu na propriedade deles porque a água foi cortada. Certo? Estou falando dos incêndios na Califórnia. Mas o Corpo de Bombeiros contesta a alegação, dizendo que a água não foi cortada. Então é uma história que parece estar assombrando a internet. Deveríamos discutir isso também. Mães naturebas, onde vocês estão? A FDA tomou medidas para proibir o corante vermelho 3 dos alimentos. O que tudo isso significa? Bem-vindos de volta ao Candace. Certo, minha vida está uma loucura. Nem eram 9 da manhã hoje e já fui acusada de ser uma espiã chinesa. Nem entrei no X. Alguém me chamou de espiã chinesa. Você obviamente é uma espiã chinesa. E ontem fui acusada de ser financiada pelo Catar. E no início desta semana fui acusada de trabalhar para o Kremlin, na Rússia. Então realmente não consigo acompanhar. Decidi que estou vivendo minha fase James Bond. Estou trabalhando para todo mundo e para ninguém ao mesmo tempo. Então, a que devo essa última honra? Ok, bem, eu me inscrevi no Red Note. Como eu disse no início do programa, esse é o aplicativo chinês para o qual os usuários do TikTok estão migrando agora, em antecipação à proibição que está prevista para entrar em vigor neste domingo, a menos que um milagre da Suprema Corte aconteça, o que significa que o tribunal mais alto do país teria que agir para bloqueá-la. Caso contrário, o TikTok vai encerrar seu aplicativo para usuários dos Yasewa. E é isso aí. Temos uma proibição federal e isso parece estar invadindo nossa liberdade de expressão. O presidente Joe Biden, em abril passado, assinou a lei exigindo que a ByteDance venda seus ativos nos Estados Unidos até 19 de janeiro de 2025, ou então enfrentaria uma proibição em todo o país. E parece que a Suprema Corte, aliás, está inclinada a manter a lei, apesar do fato de que, devo dizer, Donald Trump se manifestou dizendo que gostaria que o prazo fosse pelo menos estendido para que ele pudesse assumir o cargo e analisar a questão. Agora, algumas pessoas podem estar perguntando, e acho que é uma pergunta justa. Candace, você é a América, em primeiro lugar. Você se autodenomina América primeiro. Como você pôde fazer isso? Certo, então vou explicar a você o porquê, antes de mais nada, porque é engraçado. Ok? Tem um ótimo senso de humor e o governo federal brincando de acerte uma toupeira com a geração Z é objetivamente hilário. Ah, vamos nos livrar deste. Pum! Eles aparecem, encontram outro e postam e as postagens são hilárias. Vamos começar. E só para lembrar, ontem discutimos isso, a origem de tudo isso. Obviamente, absolutamente nenhuma pessoa com uma mente clara acredita no que eles estão tentando nos vender agora, que essa mudança foi feita porque o governo está tão preocupado com nossos dados que, de repente, está preocupado com, não queremos a China. China ruim. Eles sempre gostam de escolher o bicho-papão. China, Rússia, seja lá o que for que eles acham que as pessoas vão aceitar. Certo? Todos sabemos que isso está acontecendo por causa de Israel, que controla o governo dos Estados Unidos por meio de lobby agressivo. Eles estão preocupados com a direção em que o vento está soprando. Ontem, mostramos a vocês aquela fita de Jonathan Greenblatt, da ADL, surtando por não conseguir controlar os pensamentos da geração Z. Temos um problema geracional. Ele disse que o TikTok é uma loucura. Eles são todos pró-palestinos. E eu também quero refrescar sua memória, porque eles chegaram ao ponto de dizer que, a curto prazo, como os TikTokers notaram, eles já estavam suprimindo a liberdade de expressão, certo? Então isso acontece porque, caso contrário, as pessoas vão dizer que você está inventando. Você tem que mostrar as evidências aqui. Autoridades israelenses estavam se gabando da sua capacidade de controlar a liberdade de expressão, tanto em campi universitários, fechando vários grupos pró-palestinos, quanto nas redes sociais. Então esse trecho que vou mostrar para vocês, acho que mostramos no ano passado, é do Amakai Shikli. Não sei se estou pronunciando o nome dele corretamente. De qualquer forma, ele é o ministro-chefe de assuntos da diáspora e antissemitismo, e estava conversando com o Jerusalem Post sobre o esforço bem-sucedido deles para censurar discursos que eles alegam ser antissemitas. No TikTok, ouça só. Trabalhamos regularmente com a liderança de várias organizações sociais. Tivemos muita correspondência, especialmente com o TikTok, porque o TikTok era muito problemático, principalmente no início da guerra.
eles tomaram várias medidas para tentar impedir que o antissemitismo se espalhe amplamente na plataforma deles. Está melhor agora do que estava há 10 meses atrás, mas ainda há muito trabalho a fazer. Especialmente no X. E, na verdade, quando você observa as tendências recentes de antissemitismo na América do Norte, estamos vendo influenciadores como Camden Owens, como Tucker Carlson, que é um líder de destaque, um influenciador, recebendo alguém que nega o Holocausto. E eu reagi publicamente às declarações dele e acho que foi um desastre. E isso é muito, muito problemático. Então, quando vejo Tucker Carlson com tanta influência e um papel fundamental na dimensão política de direita dos Estados Unidos, recebendo alguém que nega o Holocausto, nós não nos calamos sobre isso de forma alguma. E o mesmo vale para Camden Owens. Certo, estamos ouvindo você alto e claro. Como eu disse, eles estavam fazendo isso às claras. Obviamente, eles apressaram isso, o Congresso aprovou. Meu Deus. Temos que lidar com o TikTok porque eles têm ideias erradas. A geração Z é problemática. Então, é o seguinte. Agora vocês não vão manipular essas mesmas pessoas. Vocês não vão manipulá-los dizendo para nós que o governo estava totalmente de boa com o Facebook, a CIA e a NSA. Aliás, um salve para Edward Snowden, roubando nossos dados, espionando americanos. Sim, o governo estava totalmente de boa. Nada precisava ser feito com urgência e agora, de repente, precisa. Isso é realmente manipulação em nível governamental. A China é o inimigo. E enquanto nosso governo se comporta como, bem, a própria China, ironicamente, parece que estão se inspirando na China neste momento, a proposta do governo para você agora é: deixe-nos abusar de você e controlar o que você fala, não a China. Deixe que a gente faça isso. Ok, talvez, claro. E em troca, talvez eu deixasse nosso governo abusar de nós. Fazemos isso há muito tempo, mas o que recebemos em troca? A resposta: impostos altos, custos de vida inacessíveis, guerras intermináveis onde esperam que morramos e que não ajudam o nosso país. Você vai ter fronteiras abertas, vai ter cidades tomadas pelo crime e pela sujeira. Vocês terão alunos que não conseguirão passar em exames básicos de alfabetização e, no processo, também os chamaremos de racistas, transfóbicos e agora antissemitas. No processo, também forçaremos algumas vacinas em seu braço. Essa é a compensação, rapazes. Você pode ser patriota. A última coisa que peço que você faça é também fornecer todos os seus dados, certo? Por que você não se sente patriota para dar seus dados ao governo? Mas a proposta não foi convincente para a geração Z. Eles só querem falar na internet enquanto tudo pega fogo. Então eles estão se inscrevendo no Red Note, e isso é propositalmente hilário. Os chineses estão recebendo eles no aplicativo. Eles estão criando vídeos para dar boas-vindas aos refugiados americanos no aplicativo deles. Ok, pegue esta mulher como apenas um exemplo. Ei, o Tique aceitou refugiados. Juro por Deus, essa é a coisa mais engraçada já vista desde o Brexit. Certo, então meu nome é Roxy Cat, sua irmã gata aqui. Sou um pouco popular aqui e claramente sou uma das pessoas que você não precisa de tradução para entender. Sim, já que estou aqui há tanto tempo. Então acredite em mim quando digo isso. Este deve ser o seu pequeno número de retina. 101. Então nós chineses somos realmente gentis e afetuosos. Você vai nos ver acolhendo pessoas em todo lugar, mas há certos tipos de pessoas que simplesmente não recebemos de jeito nenhum. Primeiro de tudo, se você acha que Penny Express é a comida chinesa mais deliciosa, pode dar o fora daqui. Segundo, se você não consegue diferenciar um dragão de um along, você tem 5 segundos para aprender e me reportar imediatamente. Terceiro, se você ousar nos confundir com japoneses ou coreanos, será colocado imediatamente na zona da praga. A menos que a gente mesmo tenha se confundido e fingido ser coreano. Algumas coisas. Não fale nada sobre o nosso país, esse é o segredo para o respeito. Ei, se você quiser falar sobre o seu, tudo bem. Você já é refugiado. Agora eles podem sair. Então, é só uma mulher. E aí, na verdade, foi meio engraçado, porque no ex, as pessoas estavam dizendo: você nem percebe o que está aceitando. Esse aplicativo baniu pessoas por serem LGBTQ. Então, bem-vindo a um aplicativo patrocinado por comunistas. E definitivamente há chineses fazendo vídeos, e eles são muito engraçados. Então, isso é para ser uma brincadeira para as pessoas sensíveis que estão aí sobre ser gay. Ouça só. Só existem 2 gêneros aqui, masculino e feminino. Se você é gay, apenas seja gay. Não fique falando que você é gay. Todos nós sabemos que você é gay. Só não fale sobre isso. Se você é lésbica, você pode. Você pode. Se você é LGBTQ, tanto faz, mantenha isso pra você.
Então essas são as regras que eles estão impondo para os americanos que estão entrando no aplicativo. E alguns americanos estão criando todos esses vídeos e fazendo vídeos uns para os outros. Outros americanos dizendo, precisamos realmente seguir essas regras. Assim como esse usuário americano que está alertando outras pessoas no Zé Maia que nós simplesmente, dessa vez, temos que ouvir. Ouça só. Estou vendo muitos de vocês se exibindo nesse aplicativo. Comportem-se. Nós somos convidados nesta casa. Esta não é a nossa casa. Vocês não querem ser expulsos deste aqui. Desculpa, eu só acho engraçado. E eu sou um convidado no aplicativo. Quero ver o que eles estão fazendo. Quero acompanhar essa revolução. Pessoas se revoltando contra o governo. E sabe de uma coisa? Eu gosto disso porque realmente manda um recado forte para o nosso governo. E a mensagem que está sendo enviada é: nós não somos idiotas, ok? Apesar de todo o esforço que vocês fazem através de lobby e da lavagem cerebral educacional que acontece nas salas de aula, tentando emburrecer gerações inteiras, eles não são idiotas, ok? Eles entendem que vocês são todos um bando de vendidos. Se vocês vão pedir para a população americana colocar a América em primeiro lugar, vocês têm que colocar a América em primeiro lugar primeiro, certo? Que tal vocês colocarem a América em primeiro lugar primeiro? Vocês já nos mostraram que podem colocar a Ucrânia em primeiro lugar, que podem colocar Israel em primeiro lugar, que podem colocar a grande indústria farmacêutica em primeiro lugar, que podem colocar quem quer que esteja assinando seus cheques em primeiro lugar. E aí vocês têm a ousadia de olhar a geração Z na cara e dizer: como vocês ousam entregar seus dados livremente para a China, quando na realidade o que vocês estão tentando fazer é emular o sistema chinês, censurando a fala das pessoas, censurando suas opiniões, dizendo que, essencialmente, o TikTok de vocês é pensamento errado. E por isso vamos obrigá-los a vender. Eles percebem isso, como eu disse, eles não são burros. Nosso governo agora realmente se tornou. É como quando você cresce com um amigo que tem uma mãe que está sempre bêbada. E aí, seu amigo começa a beber cedo e a mãe finge estar devastada pelo fato de a filha estar envolvida com bebida e drogas. E você pensa, você deu o exemplo primeiro. Tipo, você traiu a América primeiro, certo? Então, sim, se as crianças estão se rebelando, talvez você devesse pensar sobre que tipo de exemplo você deu como pai. E a realidade é que nosso Congresso deu um exemplo horrível. Como eu disse, eles traíram esta nação primeiro. E é por isso que estou aqui. Ok? Estou no aplicativo. Estou mostrando a vocês uma captura de tela minha no aplicativo. Pronto. Milênio documentando a revolta da geração Z contra o TikTok. Estou orgulhoso. Eu realmente não entendo muito disso, porque não falo mandarim. Mas vou fazer o meu melhor e tentar postar meu primeiro vídeo hoje. E essa é a minha perspectiva. Na verdade, vejo isso como algo estranho. Eu sei que parece paradoxal, uma das coisas mais americanas que aconteceram este ano, como se revoltar contra o autoritarismo. É isso que é. E dizer que vocês podem parar de fingir que têm a vantagem agora que nós temos a vantagem moral. E como se a nossa sociedade estivesse sendo administrada de forma eficiente, preferimos entregar nossos dados de bom grado para a China porque pelo menos sabemos quem eles são. Eles não estão fingindo ser outra coisa. É tudo o que vou dizer sobre esse assunto antes de entrarmos nessa história assustadora. Primeiro, vou falar com vocês sobre a Wellness Company, um dos nossos patrocinadores. Os globalistas estão se preparando para um susto pandêmico depois de fracassarem nas urnas em novembro. Bem, poucas semanas antes da posse do presidente Trump, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, declarou estado de emergência por gripe aviária, concedendo a si mesmo poderes amplos que lembram as políticas da Covid-19. Isso acontece após um caso grave de gripe aviária na Louisiana. Críticos alertaram que os temores de pandemia podem ser usados como arma para desafiar a agenda de Trump, incluindo a nomeação de RFK Jr., para liderar o HHS. Isso é uma crise de saúde ou uma jogada de poder? No verão passado, o Dr. Peter McCullough alertou sobre a gripe aviária, relacionando a rápida disseminação do vírus à pesquisa de ganho de função, que agora parece ser uma prática comum em muitos laboratórios ao redor do mundo. O Dr. McCullough recomenda a prevenção precoce, por precaução, sugerindo um kit de emergência contra contágio aprovado pelo Conselho Médico da Wellness Company, com 5 medicamentos essenciais que salvam vidas, como ivermectina, Tamiflu, nebulizador e hidroxicloroquina. Agora toda a família pode ter acesso a esses medicamentos difíceis de conseguir em caso de outra pandemia. Então, adquira o seu preenchendo o formulário digital de cadastro e seu kit chegará entre 1 a 2 semanas. Não espere até que o Estado profundo coloque seus planos em ação. Esteja preparado para o inesperado. Se você mora nos Estados Unidos, pode ir até a TWC do Health Candace e usar o código CANDACE-SA para ganhar $48 de desconto, mais frete grátis. Essa é a TWC, do Health/Candace, e use o código CANDACE hoje mesmo. Certo, vocês precisam entrar nessa história. Preciso da opinião de vocês.
Preciso ler o chat enquanto isso está acontecendo. Esta é a manchete. Ok. O ex-ator mirim Rory Sykes morreu em incêndios em Los Angeles porque a água secou, diz sua mãe. E não sei se eles deveriam dizer que ele morreu. É interessante que eles tenham dito morto, porque isso parece ser o que está em debate aqui. E quero dizer desde já que não estou alegando que nada aconteceu aqui. Não estou tentando causar problemas legais. Estou literalmente apenas olhando a internet e os comentários e reconhecendo que realmente parece um pouco perturbador ver o corpo de bombeiros em desacordo com a versão da mãe. Certo, então isso é sobre um homem de 32 anos. Como mencionado, o nome dele é Rory Sykes. Agora, Rory, só pra você saber, era... A mãe dele disse que ele nasceu cego e vivia com paralisia cerebral. Ele também foi ator mirim. Ele apareceu quando criança em apenas alguns programas, sendo um deles um programa britânico. A mãe dele está listada nos créditos como uma das produtoras, se não me engano, chamada Kitty Capers. Agora, devido à sua condição, na vida adulta ele morava em uma propriedade em Malibu com a mãe, uma propriedade enorme de 17 acres, onde ele vivia em seu próprio chalé independente. O nome da mãe dele é Shelley Sykes. Ela é uma empreendedora de produção de TV. Hunter está nos créditos das poucas aparições que teve quando criança. E estou lhe dando uma foto dela. Ela está com o filho. Você pode ver que ele está de pé e ela tem olhos muito grandes. É isso que você pode ver nesta foto, ok? Shelley anunciou nas redes sociais e também no noticiário que seu filho havia morrido nos incêndios florestais. Certo, quero que você ouça ela contar a história. Ela apareceu no noticiário do Channel 10 da Austrália. E aqui está o que ela disse. Rory, que nasceu cego e com paralisia cerebral, morava em um chalé independente na propriedade. Brasas estavam caindo do céu, as mangueiras de Shelley secaram. Ele disse, mãe, me deixa. E nenhuma mãe consegue deixar o filho. E eu fiquei arrasada. Eu não consegui levantá-lo, não consegui movê-lo. Não. Ela dirigiu 400 metros pela fumaça até o corpo de bombeiros. Eles disseram, não temos água? E eu disse, meu Deus, meu filho está trancado no quarto dele. As equipes costeiras tinham água, mas as das montanhas, armadas apenas com machados, não conseguiram conter as chamas. Quando o corpo de bombeiros me trouxe de volta, o chalé dele estava completamente queimado. Com o apoio dos amigos, Shelley está pensando em entrar com uma ação coletiva e reconstruir a casa. Não vou me mover. Eu vou. Este será o nosso lugar. Um lugar verdadeiramente muito especial para Rory e para mim. E nós vamos fazer com que ele se torne ainda mais bonito e maravilhoso do que já era antes. Ok. Obviamente muito triste pensar que Rory morreu. Ele morreu neste incêndio. E é aqui que as coisas ficam um pouco diferentes. Estranho, se preferir. Ok, então ela também tweetou a história e anunciou que é com grande tristeza que tenho que anunciar a morte do meu lindo filho. Fala um pouco sobre a carreira dele. E a parte relevante é que ela diz, estou totalmente de coração partido. Eu não consegui apagar as brasas no telhado dele com a mangueira porque a água estava desligada. Ok, vou ler isso de novo. Eu realmente não consegui apagar as brasas que se encontravam no telhado dele utilizando a mangueira. Pelo motivo de que o fornecimento de água tinha sido desligado pelo último departamento municipal de água da cidade de Lost Virgin. Nem mesmo os 50 bravos bombeiros tiveram água o dia todo. Ele fará uma falta incrível para ela mesma. Ela se marca nisso como Shelley Sykes, sua mãe e seus pavões de estimação. E ela diz que os pavões sobreviveram ao incêndio. Enquanto um porta-voz do Departamento Municipal de Água de Lost Virgin negou as alegações dela, dizendo que o serviço de água permaneceu disponível e não foi interrompido para a propriedade dela, nem para toda a comunidade ao redor. Esse foi o primeiro sinal de alerta. As pessoas começaram a pensar, ok, o que está realmente acontecendo aqui? Porque, de acordo com o News Channel 10 que acabamos de mostrar, eles disseram que a mãe contou a eles que o filho morreu por intoxicação por monóxido de carbono. E você a ouviu recontando essa história? E agora você tem o Departamento de Água dizendo que a água, na verdade, nunca foi cortada. Então, quando você começa a olhar para mais coisas que as pessoas estão dizendo na internet, percebe que elas também estão começando a questionar a narrativa dela, porque em algum momento ela diz que ele não conseguia andar. E caso você não saiba, paralisia cerebral não é uma doença degenerativa. Ela não progride com o tempo. Agora, é claro, qualquer doença crônica que você tenha, à medida que envelhece, pode trazer problemas decorrentes desse diagnóstico, mas não é uma doença degenerativa progressiva. E ele conseguia andar. Ela mesma disse isso quando teve Rory, quando ele era criança, em um programa de entrevistas. Agora, novamente, ela diz que ele é cego e tem paralisia cerebral, mas afirma que ele pode andar normalmente como outras crianças.
Aqui estão eles em um programa de entrevistas de muito tempo atrás. Rory nasceu cego e disseram que ele nunca andaria. E Rory, aos 4 anos de idade, deu seus primeiros passos. Sabe, os médicos acham muito difícil realmente explicar aos pais que as coisas podem acontecer e se desenvolver porque têm medo de serem processados. E quando me disseram isso, eu sabia que Rory não podia ver quando nasceu e insisti com os hospitais para que, por favor, o examinassem. E quando insisti, eles o examinaram com uma tomografia e anunciaram que ele tinha paralisia cerebral. E naquele momento eu não sabia o que era paralisia cerebral e pensei, que bom, então ele não é só cego, é outra coisa. E ele disse, sim, é uma lesão cerebral. Então, é claro, fiquei absolutamente horrorizada. Achei que tinha um vegetal cego, mas com muito amor e dedicação, Rory tem usado tampão nos olhos nos últimos 8 anos. Ele fez uma cirurgia para corrigir o estrabismo e usou esses aparelhos especiais. E antes de nos mudarmos para cá, endireitaram as pernas dele. Agora ele pode andar ereto e reto. Ele é como uma criança normal, não é? Sim. Eu acho que a grande mensagem é que tudo é possível. Eu sonho. Logo existo. É o Horace Maher. E eu não estava certo quando assistimos a esse trecho porque ele também estava fazendo bom contato visual com ela, além do apresentador. O trecho era um pouco mais longo e ele faz contato visual com a plateia. Ela diz que ele nasceu cego e que fez algumas cirurgias nos olhos. Então, eu não sei se ele não era mais cego. Essa parte, como eu disse, não ficou exatamente clara para mim. Então, não quero relatar algo errado sobre isso. Mas isso nos chamou a atenção como algo interessante. Você disse que ouviu ela dizer que ele consegue andar normalmente. Mostramos outra foto deles no tapete vermelho, onde ele parece estar de pé normalmente ao lado dela. Então, as pessoas estavam questionando por que, quando essa história foi recontada, parecia que ele não conseguia andar. E parece que ela realmente amava, ela mesma tinha aspirações em Hollywood. Então, isso é só do site dela. Oi, eu sou Shelley Sykes e ela fala sobre como é empreendedora, produtora de TV, atriz, dubladora, cantora e compositora. E quase parece que ela estava colocando o filho em evidência porque talvez tivesse suas próprias ambições. E como mais uma evidência disso, ela realmente fez um teste. É o Britain's Got Talent. Não sei se é isso. Australia's Got Talent, principalmente porque eles são australianos. Então dê uma olhada nela tentando isso. Meu nome é Shelley Sykes e eu escrevi uma música chamada Sexy Single e Ready to Mingle. Solteira, sexy e pronta para conviver. Sensual. Tão sexy. Tudo bem. Então, Tem realeza. história personalizada. Por que você está aqui? Estou aqui porque realmente emociono as pessoas. Então, eu sou a doutora Shelley Sykes, eu escrevo livros e canto. E é para capacitar as pessoas? Eu acho. Você provavelmente ganharia o show. Claro. Pois bem, tire isso daqui. Não é sexy, não é sexy. Edward Bonner diz que o amor é essencial. Não seja uma Bridget Jones. Empurre a poeira, brilhe sua luz. Seja o melhor que puder. Eu garanto que você encontrará um homem verde, sexy e solteiro. E estou pronta para envolvê-lo. Sexy, tão sexy, sem alguns... Vai. Se você quer amor, então esse é o plano. Pare de ser um menino e pare de ser um homem. Se você quer amar Loki, aprenda a energia que Bree tem que dar à luz. Enquanto esses solteiros não levam a perna, nós somos idiotas no corredor por aí, crucificando. Nosso amor é especial. Precisamos ser ignorados, faça a mesma coisa. E você não será ignorado. Escute. Como eu disse, não vou tirar conclusões precipitadas aqui. Só estou te dizendo que a internet tem um monte de perguntas. E claro que essas vão ser, eu acho, perguntas justas quando o seu relato está em desacordo com o relato do Departamento de Água, que afirma que, na verdade, isso não aconteceu. Você está dizendo que não conseguiu apagar o fogo do telhado. Ela também diz que ele disse para ela simplesmente deixá-lo. Eu simplesmente não sei. Eu não sei o que pensar disso. E como eu disse, há muitos outros vídeos dela nessa busca pela fama, pelo que parece, ao longo da vida. Vou deixar a internet ser a internet e não direi mais nada oficialmente. Obviamente, ela disse que ele morreu nesse incêndio terrível porque, segundo ela, não tinha água disponível naquele momento e por isso não conseguiu jogar água no telhado da cabana dele para tentar apagar o fogo. Então vamos deixar isso por aqui e permitir que os investigadores assumam a partir daqui. Certo, pessoal? Quero lembrar vocês sobre a Gold Company.
Oficialmente, já é 2025 e podemos enfrentar um período realmente turbulento, porque temos um novo presidente chegando e há algumas más notícias com as quais ele vai ter que lidar. Ele vai ter que lidar com a volatilidade do mercado de ações, a inadimplência de cartões de crédito disparando, conflitos globais que parecem não ter fim, e a dívida nacional, é claro, está explodindo. Para se prevenir, tenho parceria com a Gold Company, a melhor em metais preciosos. Eu uso e recomendo. Agora, meus espectadores ganham o kit de ouro e prata 2025. Você também pode se qualificar para até $15.000 em bônus de prata, ou até mais. O ouro e a prata têm sido usados como reserva de valor há séculos e como proteção contra riscos de mercado e inflação. Então, para saber mais, acesse candacelexgold.com, isso mesmo, candacelexgold.com. Além disso, vocês sempre me perguntam sobre meus cuidados com a pele. Eu sempre digo que uso Neimi. O ano novo é perfeito para renovar a rotina, definir intenções e começar uma versão mais saudável e confiante de você. Se você quer investir em cuidados com a pele que fazem a diferença, a Simi Skincare tem uma oferta especial para começar o ano com a pele radiante. Use o código CANDACE10. Ah, incrível! No checkout você vai ganhar 10% de desconto no seu pedido. Seja para se presentear ou ajudar alguém, comece o ano novo com o pé direito. Esta é a sua chance de experimentar os luxuosos cuidados com a pele da Animi por um ótimo preço. Os cuidados com a pele da Animi são mais do que apenas um produto. É uma marca da qual você pode se orgulhar de apoiar, porque cada item é feito aqui no ZEUA, refletindo os valores de fé, família e liberdade. Então, se você procura cuidados com a pele que sejam ainda mais suaves, eles têm uma linha de fórmulas limpas, livres de fragrâncias e outros potenciais irritantes para a sua pele, o que é uma escolha cuidadosa para quem busca uma rotina gentil. Com esses produtos eficazes, a Animi pode te ajudar a começar o ano novo se sentindo confiante e revitalizado. Então use o código CANDACE10 hoje em neiskincare.com, isso mesmo, NIMEskincare.com, e você vai economizar 10% na sua compra. Dê a si mesmo o presente de uma pele radiante e renovada. lemesskincare.com. Certo, Carrie Underwood está confirmada para a posse do Trump. Tenho certeza de que todos vocês já viram isso. Eu não sabia que as pessoas estavam surtando com isso. Eu não sabia que as pessoas não sabiam que a Carrie Underwood é do country. Eu não sei, é meio isso. Eu fico mais surpreso que eles estejam surpresos. Eu estou surpreso com a surpresa. Ela acabou de divulgar um comunicado dizendo que ama o país e que está honrada por ter sido convidada para cantar na posse e por fazer parte, mesmo que pequena, desse evento histórico, que se sente humilde em atender ao chamado em um momento em que todos devemos nos unir em espírito de unidade e olhar para o futuro. E as pessoas estavam tendo um pouco de crise por causa disso. Acho que pensaram que ela era a Taylor Swift, sei lá, o que é muito estranho para mim. Então, primeiro, algumas pessoas estão meio que gritando o que é normal e esperado, porque não sei se essa é a atitude certa para abrir o telefone e gritar para o céu. Curta essa jovem no TikTok. Porque ninguém admite nada que fez. Basicamente, a legenda dela diz quando você tem que encontrar uma nova música de karaokê, porque não podemos ser todas só garotas. Garotas. E outro TikToker também ficou muito chateado com a notícia porque Trump é um homem laranja ruim. Ouça com atenção. Cuidado, Underwood. O que aconteceu com a ideia de colocar o Louisville Sluggers na mira de homens que trapaceiam? O que aconteceu com isso? Ah, agora podemos simplesmente cantar nas inaugurações deles? Isso é simplesmente legal, divertido e emocionante. O que aconteceu com esculpir seu nome nos assentos de couro dele? Acho que não se aplica mais. E ela não é a única que tem dúvidas sobre o motivo de Carrie Underwood se apresentar na posse de Trump. Como ela pôde fazer isso conosco? Aqui está outra jovem que realmente explica a lógica do porquê Carrie Underwood simplesmente não deveria ter feito isso. Ouça com atenção. Carrie Underwood, parece que te perdemos. Posso dizer que estou arrasada. Eu adorava aquela música. Eu enfiei minhas chaves na lateral do carro dele. E sabe de uma coisa? Posso dizer que te vi na véspera de Ano Novo, Carrie, com o TLC. Eu me lembro dos dias do American Idol, quando você costumava ficar nos bastidores com a Fantasia e o Ruben. Carrie, estão te mantendo refém? Precisamos levar uma placa de Libertem a Carrie para a posse? E sabe de uma coisa? Posso dizer uma coisa? Se tiverem mais de vocês disfarçados, preciso que coloquem esse boné do MAGA com orgulho hoje, porque vou precisar de pelo menos 2 a 3 dias úteis para superar esse ataque surpresa de vocês. Ah, não. Eu não estava pronto para tudo isso. Deixe isso de lado.
Certo? Então, o que é realmente interessante é que todos eles continuam tocando a mesma música, o que é muito engraçado pra mim. Enfiei minha chave na lateral, o que me faz acreditar que eles não são realmente fãs de Carrie Underwood. Essas são pessoas que assistiram ao American Idol e depois não a acompanharam pelo resto da carreira dela, porque essa foi a música de estreia do álbum dela em 2005. 2005. Essa foi a música de estreia. Então estamos falando literalmente de 20 anos atrás. Eles não têm nenhuma outra referência sobre a Carrie Underwood. E se você segue a Carrie Underwood no Instagram e acompanha a carreira dela desde então, você sabe que ela tem lançado músicas sobre Jesus Cristo, tem lançado músicas gospel e ela trabalha com agricultura. Tipo, ela é muito envolvida com agricultura. Na verdade, comprei uma propriedade perto da Carrie e frequentei a mesma igreja que Carrie Underwood e Mike Fisher. E tive o Mike Fisher no meu programa quando eu estava no Daily Wire. E não há dúvida nenhuma na minha cabeça de que eles eram conservadores. Gente, eles são do Tennessee. Isso é completamente louco. Acho que isso vem desse ar snob de acreditar que todo mundo em Hollywood pertence a eles e que eles não acompanham as carreiras dessas pessoas, não apoiam a música delas. Claramente, essas pessoas não ouvem as músicas novas da Carrie Underwood de jeito nenhum. Eles não têm ideia do que ela está fazendo. Eles simplesmente ficam chocados que alguém em Hollywood, com a fama dela, teria a audácia de se apresentar por um país do qual ela gosta. Ela é uma mulher adorável, tem uma família adorável, uma família forte, uma família de fé. O que significa, é claro, que ela não se entrega ao demoníaco. Todas as coisas demoníacas que a esquerda tem defendido simplesmente não combinam naturalmente com a imagem dela. Você não lança um álbum sobre Jesus Cristo chamado O Senhor é Nosso Salvador e, ao mesmo tempo, vota em uma mulher que fez toda a campanha eleitoral baseada no aborto de crianças. Tipo, é senso comum, Carrie Underwood é claramente conservadora. Eu nem consigo acreditar que isso está sendo debatido, mas tem sido interessante. Então agora eles foram até a seção de comentários dela no Instagram para deixar mensagens maldosas e, de novo, fazendo referência à mesma música repetidas vezes. Porque essas pessoas, na verdade, nem são fãs da Carrie Underwood e ela não vai perder o sono nem dinheiro por causa disso. Mas eles estavam comentando em uma postagem, ironicamente, sobre ela cuidando do jardim, porque é isso que ela faz. Ela acabou de escrever. Passou o dia todo ontem cuidando de todo aquele alho no depósito. Terei uma nova safra chegando no final deste ano, então pensei que poderia muito bem preservar a colheita do ano passado. E aqui estão os comentários abaixo. Não se esqueça de esculpir uma suazica nos assentos de couro dele, garota. Você estará se apresentando antes que ele trapaceie? Que vergonha, Carrie Underwood. Kelly Clarkson sempre será melhor que você. Tem alguma coisa cheirando mal, mas não é alho, menina. É simplesmente tão mesquinho e ridículo. E uma pessoa realmente chega até ela e diz: como fã de longa data que foi a todos os seus shows, inclusive em Vegas, estou de coração partido com sua decisão de se apresentar na próxima semana. Achei que você representava amor e aceitação, não ódio e julgamento. E, obviamente, justamente as pessoas amorosas e acolhedoras que simplesmente não conseguem aceitar que o interior dos Estados Unidos não pensa como as pessoas de Los Angeles e Nova York. E tudo bem, você ainda pode curtir a música dela, mas deveria prestar atenção ao estilo de vida dela e ver que não é sinônimo de esquerdismo. Então, estou animada com a apresentação da Carrie Underwood, porque ela é simplesmente uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível. E espero que isso incentive todas essas celebridades que estão nas minhas DMs. Há muito mais celebridades que apoiam Trump, apoiam valores conservadores e detestam tudo que a esquerda está fazendo, mas têm muito medo de perder todas as suas plataformas. Eles têm medo dessa reação negativa. Então, quando você vê alguém como a Carrie Underwood fazer algo assim, que na verdade é incrivelmente corajoso da parte dela, acho que isso dá permissão para outras pessoas que estão se escondendo, como se fossem gays nos anos 80, saírem do armário e reconhecerem que, na verdade, a maioria do país pensa dessa forma. O RFK também tornou as coisas infinitamente mais moderadas. Se você não tem coragem de se expor agora, quando é que vai se expor? Essa seria a pergunta. Certo, pessoal, falando do RFK Jr., também é interessante que a FDA anunciou de repente que vai proibir, eles vão proibir, veja só, o corante vermelho número 3 dos alimentos, na verdade. E quanto ao corante vermelho número 3, a propósito, algumas pessoas estão relatando erroneamente que são todos corantes vermelhos. Não, eles nunca iriam tão longe. O momento é inacreditavelmente suspeito para que eles fizessem isso de repente. Então eles anunciaram isso na quarta-feira. Sim. Faremos algo de bom para o suprimento de alimentos 35 anos depois que o corante vermelho foi proibido em cosméticos devido ao potencial risco de câncer. Então eles disseram, não queremos que você coloque isso no seu rosto, mas está totalmente ok para seus filhos consumirem isso, porque é aí que está.
É literalmente um corante químico vermelho que está em toneladas de alimentos, até mesmo em cerejas, aliás. Tipo, se parece vermelho demais, pode ter sido tingido dessa cor para te convencer a comprar. Mas, na verdade, isso também pode estar te dando câncer. E eles permitiram que isso continuasse. E eles disseram que era só uma questão de analisar alguns dos estudos que encontraram, que mostram que o corante causa câncer em ratos de laboratório. De novo, eles sabem disso há pelo menos 35 anos, provavelmente há mais tempo. Então as pessoas estão comemorando isso como se fosse incrível. É uma coisa boa que eles estejam fazendo isso. Mas isso parece, como eu disse, o momento disso parece extremamente suspeito. É quase como se eles soubessem que nossa confiança neles foi abalada, que a agenda Make America Healthy Again está chegando. Muitos deles vão tentar bloquear completamente o RFK Jr., até mesmo porque eles não gostam nem um pouco da indicação. Eles não querem vê-lo assumir a FDA, não querem vê-lo indicado como chefe do HHS. Então é quase como se eles estivessem tentando dar ao público algo do tipo: não precisamos de um RFK Jr. para resolver as coisas. Nós somos responsáveis. Vamos tirar um desses agentes cancerígenos da comida dos seus filhos. Quero dizer, é completamente lógico dizermos que nosso governo tem nos envenenado há décadas. Você me conhece, eu sou anti-vacina. E então ouvir essa história de, bem, reconhecemos que isso causa algum câncer em ratos. É a mesma história repetida às vezes. Quando você começa a olhar para a história das vacinas, quando aprende sobre o flúor, quando descobre sobre as coisas que, por algum motivo, são proibidas em todo o resto do mundo, mas não são proibidas aqui nos Estados Unidos. É por isso que eu digo que realmente acredito que nós somos os ratos de laboratório. Tipo, a América se tornou a nação dos ratos do laboratório. Você pode colocar coisas na comida, Monsanto, que você não pode colocar no Reino Unido. A comida tem um sabor diferente quando você está no Reino Unido. Obviamente, passei muito tempo lá por causa do meu marido. E é simplesmente incrível que quando você vai para lá, você se pergunta: por que a América tem permissão para envenenar os americanos? O quê? Porque a realidade é que, no Reino Unido, o lobby não é permitido. Essa é a verdade. Eles não permitem lobby. Então você não pode chegar aos políticos com um cheque, sendo um fabricante de alimentos, e dizer: sim, eu sei que está envenenado, mas você pode fingir que não está vendo o que esses estudos estão mostrando, porque nós vamos te enriquecer. E você não preferiria simplesmente ser rico e vender o povo americano? E o Congresso, em 8 de 10 vezes, diz sim para isso. Eles não veem problema nenhum nisso. Talvez eles não deem esse lixo para os próprios filhos, mas estão felizes em dar para nós. E todas essas coisas deveriam ser debatidas. Flúor, vacinas, todos os corantes que estão colocando nos alimentos. Por que é tão difícil para nós simplesmente conseguirmos comer comida de verdade nos Estados Unidos? Você vê os resultados disso em todo lugar. As pessoas estão depressivas, as pessoas estão gordas, as pessoas não eram assim nos anos 80. E, de novo, isso acontece porque uma das coisas que torna a América grande, que é o ambiente de livre mercado, pessoas querendo competir e ganhar dinheiro, também é uma das coisas que pode ser prejudicial quando você tem pessoas covardes e dispostas a ganhar dinheiro, fazendo coisas horríveis e prejudicando os outros. E isso, meus amigos, é a bolha de DC, em poucas palavras. Esse é o pântano que estamos tentando drenar. Então, vou passar para este trecho. Se você não sabe um pouco sobre o corante vermelho que o RFK Jr. está descrevendo, ouça só. Doritos, Cheez-Its, Cap'n Crunch, ursinhos de goma. Todo mundo sabe que esses são alimentos industrializados. Então, talvez você não fique tão surpreso ao ver que os ingredientes incluem muitos venenos, incluindo um corante amarelo prejudicial chamado tartrazina, ou corante amarelo número 5. O que você talvez não saiba é que esse corante foi originalmente feito a partir da lama que sobra quando se transforma carvão em coque para altos fornos. Nos últimos 16 anos, o governo baniu 8 aditivos químicos que causam câncer e danos genéticos, asma e muitas outras condições de saúde semelhantes às causadas pela tartrazina. E sabe o que é interessante? Todos esses 8 avanços cruciais para a saúde das nossas crianças foram feitos durante o governo do presidente Trump. Mas os democratas, que dizem se importar com a saúde, assistiram outros países banirem esses venenos enquanto deixam nossas crianças doentes, asmáticas, hiperativas e deprimidas. Deixaram esses produtos nas prateleiras dos supermercados dos Estados Unidos. Até usaram seu dinheiro de impostos para colocar esses produtos no almoço escolar dos seus filhos. Isso é verdade e me deixa feliz poder anunciar que eu disse a vocês que o Shot in the Dark está voltando este mês. Estamos há apenas algumas semanas disso. Ao lançarmos nossa plataforma, teremos o Shot in the Dark.
que vai te conduzir pela série sobre vacinas e também pela série sobre anticoncepcionais. As mulheres nem sabem o que estão colocando no próprio corpo todos os dias. E depois vamos abordar a questão dos alimentos, para que você possa ter uma compreensão básica do fato de que o seu governo tem te envenenado há muito tempo, enquanto também te manipula com rótulos. Você é um antivacina. Sim, senhora, eu sou. Olá, prazer em conhecê-la. Eu só sou contra envenenar crianças. Eu sei, é tão louco, é muito louco. Eu sou contra envenenar crianças. Não me importa quanto dinheiro você tenha como grupo de lobby. Você não vai me iludir fazendo acreditar que essas coisas são saudáveis para crianças só para que algumas pessoas possam ganhar muito dinheiro. E as pessoas deveriam ser presas por essas coisas. De verdade. Eles deveriam ser presos pelo que fizeram. A grande indústria farmacêutica é, em si mesma, um câncer. É um câncer que está causando câncer e criando dependências em todos nós. E você deveria ficar indignado que seu governo permitiu que isso acontecesse. Então, quando olham para nós e dizem, por que vocês estão entrando nesse aplicativo chinês? Você pode olhar para eles e perguntar, por que vocês vêm nos envenenando desde os anos 90, desde que eu era criança? Por que vocês continuam envenenando nossos filhos? Por que continuam nos manipulando e censurando nossa fala? Porque estamos começando a perceber. Se eles conseguirem responder a essas perguntas, então, sabe, dane-se. Quem se importa? Certo, pessoal? Ainda falando sobre esse tema dos vícios que vem do governo, que vem da grande indústria farmacêutica, vocês fizeram tantos comentários sobre o debate, que agora vai além de Micaela, eu debatendo, mas sobre as diferenças entre dependência e vício. Então eu quero entrar nesse assunto. Primeiro quero lembrar vocês sobre a American Financing, porque sei que há muitas pessoas enfrentando dificuldades com contas altas de cartão de crédito. Agora é a hora de eliminar essa dívida e se preparar para um 2025 forte. As taxas de juros caíram e meus amigos da American Financing podem te ajudar a acessar o patrimônio da sua casa com uma taxa de juros na casa dos 5%, que é muito menor do que a média de 25% dos cartões de crédito. Então pense em quanto você poderia economizar todo mês. A American Financing está economizando, em média, $800 por mês para seus clientes. Isso é como receber um aumento de $10.000 para começar o ano novo. Eles estão fechando negócios em até 10 dias e até adiando 2 pagamentos da hipoteca. Então ligue para a American Financing hoje no 800-795-1210, isso mesmo, 800-795-1210, ou você pode visitar americanfinancing.net Owens. Novamente, é americanfinancing.net Owens. Certo, então vocês fizeram muitos comentários sobre vício versus dependência. A grande maioria das pessoas está dizendo que é exatamente a mesma coisa, certo? Algumas pessoas dizem que não, que é um pouco diferente. Acho que a diferença que estão tentando estabelecer entre ser um viciado e ser um dependente é se isso começa ou não a arruinar sua vida, e eu simplesmente não concordo com isso. Fundamentalmente não concordo. Mas houve uma mulher que me enviou um e-mail na nossa caixa de informações ontem. Ela é doutora em psicologia e explicou algo que me fez pensar. Isso faz muito sentido. Então vou ler para vocês apenas trechos do e-mail dela, protegendo a identidade dela. Ela me escreveu: no seu episódio mais recente, Justin deixa de seguir Usher, você mencionou seu debate recente com a Mikela Peterson, que é claro que eu vi e precisei compartilhar algumas reflexões, tanto sobre sua posição em relação à dependência e ao vício, quanto sobre quaisquer mudanças apresentadas pelo Dr. Jordan Peterson em 7 de outubro. Para estabelecer minha credibilidade, já que não há muito o que encontrar sobre mim online, porque parei de usar redes sociais em 2016, voltei no ano passado, blá blá blá. Ela basicamente só me conta todas as credenciais médicas dela. Enfim, ela diz: me formei em 2011, fui treinada usando o DSM-4 e o DSM-4-TR. Ok, então esse era um manual de diagnóstico quando nos diziam, só para te dar um exemplo, que disforia de gênero era um transtorno mental, e aí lembra, eles mudaram e lançaram o DSM-5, certo? O manual de diagnóstico mudou e de repente todos nós passamos a ser chamados de transfóbicos. Foi literalmente com isso que crescemos. Então ela escreve que o abuso de substâncias era ensinado. Ela está falando do DSM-4 de novo, como sendo um vício. Então, na época em que nos diziam que disforia de gênero era um transtorno mental, era a mesma época em que o abuso de substâncias era ensinado como um vício. Aí, com o lançamento do DSM-5, ela continua: tudo mudou, o que eu e muitos colegas acreditamos ter sido para pior. Posso detalhar essas mudanças, mas para economizar tempo, não vou. Como mencionei acima, consegui credenciar 2 centros de tratamento, e isso foi graças ao meu extenso trabalho em políticas, procedimentos e revisão de utilização. Alguns anos depois, fui professora adjunta na Escola de Medicina Naturopática da Universidade de Bridgeport,
onde lecionei para alunos de doutorado do 3º ano sobre diagnóstico psicológico e aconselhamento. Tenho amplo conhecimento sobre as diferenças entre vício e dependência. Resumindo, você está certo, mas a Micaela também está certa. E como toda história, existem 3 lados: o meu, o seu e a verdade. Neste caso, a chamada verdade é mais uma mentirinha branca para fins de faturamento, e o que você e a Maela estão dizendo é verdade. Uma rápida pesquisa no Google vai te mostrar que a principal diferença entre vício e dependência está no comportamento subjacente. Em outras palavras, se for impulsivo e autodestrutivo, então deve ser um vício. Mas se o seu corpo precisa continuar, então é dependência. Parece uma baita enrolação, né? Bem, pela minha experiência pessoal como filha de um alcoólatra, tendo namorados quando era mais jovem que não tinham o melhor julgamento e depois dirigindo um centro de tratamento, não importa como você chame, é um vício. A maioria dos meus pacientes no centro de tratamento vinha do norte, onde há muito dinheiro, e ainda assim, eles se chamam de viciados. Então, dependência não é realmente um eufemismo para vício. É mais uma categoria para fins de faturamento. Sim, como a Micaela disse, os médicos aprendem essas diferenças, senão eles não recebem pelo tratamento. Certo, agora sobre o Dr. Peterson. Independentemente de como chamemos a abstinência de benzo dele, que, aliás, você não vai trocar Xanax por heroína porque são 2 classes diferentes de drogas que fazem coisas diferentes. E é por isso que a Micaela pareceu irritada. Mas acho que a maioria de nós entendeu o que você quis dizer. É um vício. Talvez não psicologicamente, mas o corpo dele estava definitivamente viciado em criar essa dependência. Acho que o seu ponto era que ele perdeu respeito e seguidores por causa de toda a situação, porque não estava correspondendo ao ideal de estar no controle de toda a situação. Mas esse foi um e-mail tão bom, porque deixou tudo muito mais claro pra mim, porque eu sabia, obviamente, já que eu estava muito envolvido no debate sobre pessoas transgênero, que do ponto de vista diagnóstico, as coisas tinham mudado com esse novo manual. E eu concordaria com ela, foi pra pior. De repente, tudo passou a ser sobre sentimentos. O DSM-5 era totalmente sobre sentimentos. Você não quer chamar alguém de viciado. Você não quer chamar alguém que tinha disforia de gênero de doente mental. Então essas coisas mudaram. Nós atualizamos isso. E por isso Michaya estava certa ao dizer que os médicos aprendem isso na escola. E da mesma forma, vocês, o lobby trans, estão corretos. Eu digo que os médicos aprendem na escola que isso não é um transtorno mental. Mas eu diria que todas essas coisas estão abertas para debate. Podemos concordar que ela tem razão nisso e que a diferença é o faturamento, o que reforça que isso é coisa de gente rica. É a versão rica de um vício, onde você pode dizer, não, eu não tenho um vício. E eu acho que as pessoas estavam um pouco relutantes em aceitar essa narrativa. De qualquer forma, achei isso realmente interessante. Então eu só queria compartilhar isso com vocês enquanto entramos nos outros comentários de vocês sobre episódios passados. Deixe-me encontrar onde eles estão chegando. Ok, sobre o primeiro tópico, Red Notes, Suzy escreve: a China é baseada... O Real Man escreve: a China promove LGBTQ no TikTok e eles proíbem isso no Red Note porque sabem que LGBTQ provavelmente não pode ler isso no YouTube. Então vou parar de ler esse comentário. Mark escreve: os Steer querem fechar o TikTok e pelas mesmas razões, a Wii quer fechar o X e provavelmente o Telegram. Sim, é hora de se juntar ao Red Notes e ao VK. Pronto, isso mesmo. A UE está tentando reprimir X. Eles não querem liberdade de expressão. É autoritário. Enquanto eles apontam o dedo para você por dizer que está seguindo um país autoritário, eles estão fazendo a mesma coisa. Hugh White Girl escreve: o TikTok está derretendo a mente e emburrecendo nossas crianças. Pior do que o YouTube. Na verdade, esse pode ser o lado positivo, porque o Red Note proíbe todas essas coisas. Provavelmente, talvez agora a gente vá receber equações matemáticas. Sabe, talvez seja isso que eles vão fazer, porque não é para americanos, na verdade é para chineses. Então, provavelmente, eles não vão permitir que a população deles tenha acesso a esse tipo de coisa. Sobre Rory Sykes, ok, preciso ter cuidado com o que leio aqui. Heidi escreve: a mãe não é confiável. Por que ela não foi embora antes? Genevieve escreve: ela não queria deixá-lo sozinho. John Posey escreve: não tinha uma cadeira de rodas, um carrinho de transporte, um carrinho de trabalho ou, sei lá, um veículo para chegar até ele. Trixie Andrews escreve: por que sair de um país que tem Medicare para onde o sistema é péssimo? Porque ela queria fama, e o sol era o único que estava nos seus, entre aspas, programas. Post Claus escreve: ela parecia estranha naquela entrevista. Sim, a entrevista, quando eu estava assistindo, foi bastante perturbadora. Foi meio que, não sei, eu só senti como se estivesse assistindo a um filme de terror. Como um filme de terror sobre uma mãe que tinha muito controle sobre o filho. E de novo, essa é só a minha opinião. Isso não é um fato, isso não significa nada. Mas algo realmente me pareceu um pouco estranho naquela entrevista também, em relação a Carrie Underwood.
As pessoas estão apoiando ela. O usuário Rebellious Gadfly escreve: Carrie é liberal, mas ela sabe que seu público é o country de direita. Posso te dizer que ela definitivamente não é uma liberal woke. Eu disse que ela é uma vizinha, e isso simplesmente não é verdade. Alex escreve: a Carrie é de Oklahoma. Claro que ela é conservadora. Sim, acho que as pessoas simplesmente associam Hollywood e pensam: a pessoa deve ser liberal. Mas há muito mais conservadores em Hollywood do que você imagina. Nas DMs, Tracy Bradley, Jesus, assuma o volante. Esquerdistas esqueceram a música. Com certeza esqueceram. E nos comentários sobre o corante vermelho, Thunder Chicken escreve: a Rússia proíbe OGM e alimentos. Pense nisso. Sim, são sempre os países realmente maus que não permitem essas coisas. E ainda assim, a América é tão grande, tão livre, sem liberdade de expressão. Tome sua tintura vermelha. Rachel Davidson escreve: fiquei chateada ao saber que o lobby é permitido no Reino Unido. Será que um dia nos livraremos disso? Por favor, diga sim. Sim. LOL. Vou dizer não, porque quando os congressistas vão para Washington, D.C. para fingir que estão fazendo coisas, eles se tornam apenas parte do pântano do qual não querem sair. Também deveríamos ter limites de mandato, porque isso os desincentivaria a permanecer lá para sempre e ver como podem engordar os bolsos, aceitando presentes e favores de lobistas. E por isso odeio ser pessimista sobre isso, mas eu diria que não. Eu diria definitivamente que não. F1 elitista escreve: a Segunda Guerra Mundial foi quando a comida ficou ruim. Começamos a comer comida enlatada, racionada. Aposto que aquela comida enlatada era melhor do que o que estamos comendo hoje. Não estou nem brincando. Aposto que literalmente é melhor do que o que estamos comendo hoje, porque nem estamos comendo comida. Prefiro comer comida enlatada do que não comer comida nenhuma. Só coisas completamente processadas que seu corpo não consegue digerir e que te deixam doente. Julia White escreve: o Reino Unido não permite que essas empresas coloquem esses produtos químicos em seus suprimentos de alimentos para matar suas pessoas. Somente nos Estados Unidos o FDA está fingindo que está fazendo alguma coisa enquanto Trump assume o poder. Concordo totalmente com você. E mais alguns comentários aleatórios do Black Panther escreve: obrigado por falar em nome de Gaza quando outros jornalistas tinham medo de fazê-lo. De nada. Foi uma grande honra para mim defender todas as vidas inocentes e as pessoas, para pelo menos lançar luz sobre todas as vidas inocentes que estavam sendo perdidas. E como eu disse, estou muito decepcionado com pessoas em quem eu depositava muita fé no movimento conservador por serem muito medrosas ou muito apegadas ao dinheiro para adotar uma perspectiva humana. Por fim, Benice escreve: Candace, você pode pedir para sua equipe habilitar comentários na sua conta do Red Note? Acabamos de fazer isso. Eu apertei um botão errado porque não falo mandarim e agora ativei os comentários. Então, quando eu fizer minha próxima postagem no Red Note, vocês devem conseguir ver tudo. Aliás, para concluir, quero dizer que muitos de vocês escreveram dizendo que estavam tendo problemas com o áudio deste episódio. Não foi do nosso lado, então me pediram para dizer a vocês que atualizem a página. Sinto muito que isso tenha acontecido. Espero que tenha sido corrigido rapidamente. Espero que não tenha sido do nosso lado. Vamos descobrir depois disso. Mas você também pode encontrar o episódio completo, sem problemas de áudio, no vídeo do Spotify. Também deve estar disponível no Rumble e, com sorte, o YouTube resolve seja lá qual tenha sido o problema. De qualquer forma, pessoal, nos vemos amanhã para apoiar o programa. Vocês podem acessar o Locals, é claro. Mantenham nossa independência. Eu sei que vocês estão animados com a matéria sobre Emmanuel Macron. Tá dando muito trabalho. Vai sair. Você pode acessar candacepolocals.com se quiser apoiar nosso trabalho. Caso contrário, nos vemos amanhã, pessoal.